amém? Gente, hoje nós temos aqui o nosso pastor amado, pastor Mateus, para dar uma palavra abençoada do céu, amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Tem alguém feliz e animado aqui hoje? Amém, glória a Deus. Tem jovens cheios da presença de Deus? Tem rocket cheio da presença de Deus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nesta responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor, e confesso a vocês que eu me sinto até mais jovem aqui hoje, amém? A unção da juventude está aqui, amém? Glória a Deus, eu fico muito feliz mesmo. Irmãos, eu sei que nós temos tido momentos de muita confusão por aí, muitas informações cheias de desânimo, cheias de informações de tristeza, mas eu quero dizer para você hoje que o Senhor te trouxe aqui para animar o seu coração, para fortalecer a sua vida, amém? Queridos, eu fico muito grato a Deus, porque nós temos um Deus que nos ama de uma forma tão especial, e Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe daquilo que nós precisamos. E quando o Senhor ministrou no meu coração essa mensagem, eu fiquei lembrando de alguns anos atrás, quando existia uma expectativa no meu coração de uma coisa tão simples. E quando eu jogava futebol, quando eu era rocket, quando eu era adolescente, e veio na minha mente, quando eu li o texto, quando eu estava orando, Deus ministrou no meu coração, vagamente assim, passou na minha mente uma lembrança de uma cena que, sabe quando você pensa assim, nem me lembrava disso mais, ficou naquela pastinha dos arquivos, arquivo morto, né, arquivo escondido, arquivo que fica ali isolado. Aí você pensa assim, vou deixar aqui, não sei nem quando eu vou abrir naquele baú escondido, né? Não escondido, mas deixado de lado, que você pensa assim, nem lembro mais o que tem ali dentro daquele baú. Aí veio um flash assim na minha cabeça, quando era adolescente, a gente ia treinar no futebol, e quando a gente ia, os adolescentes, para o campo, a gente passava a semana toda na expectativa, quando chegava no sábado, o treinador olhava para a gente e distribuía os coletes. Então, aquele momento de entrega dos coletes, existia uma expectativa tão grande para nós que estávamos ali, porque a nossa expectativa era de ser escolhido. Nós íamos ali com aquele desejo assim, olhava para aquela cena ali, aquele treinador com 10, 12 coletes na mão, e a gente ficava vidrado no colete, doido para um colete chegar na minha mão, e quando chegava, irmãos, aquilo era uma alegria, irmãos. Aquele colete representava ali todas as minhas expectativas naquela época. Se fosse tudo na vida, só receber um colete, né, irmão? Se toda a nossa expectativa de vida fosse receber um colete. Mas eu fiquei lembrando desse momento, do desejo, do prazer de nós sermos escolhidos. E Deus ministrou no meu coração que nós precisamos resgatar esse desejo. Nós precisamos resgatar essa vontade, essa convicção de sermos escolhidos da nossa geração. Quero trazer uma palavra para o seu coração nesta noite. Você que está aqui hoje, você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus, você nunca pode perder essa convicção. E quando nós somos escolhidos, irmãos, alegra o nosso coração, quando nós temos essa certeza que nós somos escolhidos, traz uma alegria, uma força para dentro de nós,
que nós nos animamos, nós nos fortalecemos, porque todos nós, como seres humanos, como pessoas, nós gostamos de ser escolhidos. Às vezes nós temos tantos sonhos na vida, tantos projetos de vida, mas todo mundo que está aqui gosta e anseia por ser escolhido. Talvez não é num jogo de futebol, como eu falei aqui agora, expressei, lembrei dessa cena, mas talvez é alguma área da sua vida que você pensa assim, eu gostaria muito de ser escolhido. Talvez você que está aqui pela sua idade, pelo seu momento, você está participando de um processo seletivo, de um trabalho. Qual é o desejo do seu coração? De ser escolhido, de preencher aquela vaga, de ser a pessoa que eles vão olhar e falar assim, foi você o escolhido, foi você a escolhida. Talvez você está passando por uma situação na vida sentimental e fala assim, Senhor, eu estou orando e eu espero ser escolhido, amém? Ou eu espero ser escolhida, eu tenho uma expectativa na minha vida de ser escolhido. E quando nós temos essa expectativa, nós nos alegramos, quando essa expectativa é suprida, quando nós somos encontrados, recebemos a informação que nós somos escolhidos, isso alegra o nosso coração, isso nos fortalece. Mas eu quero te dizer nesta noite que mesmo você tendo várias expectativas, existe algo que Deus reservou para mim e para você, que só nós podemos preencher, não existe outra pessoa. Por isso é que você foi escolhido para frutificar. Você que está aqui nessa noite foi escolhido para dar frutos. E o Senhor te chama para isso. O Senhor te escolheu para isso. Eu confesso a vocês que quando o pastor Rafael disse, pastor Mateus, gostaria que você pregasse, ministrasse no culto Legacy na sexta-feira. Meu irmão, você não sabe a alegria que eu fiquei de estar aqui no meio dos jovens, de estar aqui nesse ambiente tão maravilhoso. Eu me senti jovem hoje, eu me sinto jovem hoje, irmãos. Pela presença de estar aqui, a energia, a força de vocês me contagia nessa noite. E eu fiquei muito feliz de estar aqui, porque saber que eu fui escolhido, eu fui direcionado para esse culto, e eu sei que Deus tem algo para realizar nas nossas vidas nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso de número 16. Evangelho de João, capítulo 15, no verso de número 16. E a palavra de Deus diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Amém? Senhor Deus, querido e soberano Pai, Deus, nos colocamos diante do Senhor nesta hora para te exaltar, te bendizer, ó Deus querido. Pai querido, está lida a tua palavra essa que é poder, ó Pai querido, que a tua palavra aos nossos corações é alimento para a nossa alma. Deus querido, eu peço ao Senhor que teu Espírito Santo venha direcionar, meu Pai querido, venha me conduzir, ó Pai querido, venha me usar para eu falar aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para as nossas vidas, aos nossos corações. O Senhor já ministrou ao meu coração durante essa semana, e eu quero compartilhar, Senhor, com cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, para que nós saímos daqui fortalecidos e cheios da tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu creio que você já leu esse texto, você já ouviu esse texto, você já ouviu algumas ministrações sobre esse texto que ali está registrado no capítulo 15, onde fala da videira verdadeira, videira e os seus ramos. É um texto muito conhecido, mas eu quero trazer
algo que Deus falou ao meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Muitas vezes nós lemos os capítulos da Bíblia de forma isolada e queremos entender todo o contexto. Mas quando nós lemos o capítulo 15, nós precisamos entender que não apenas o capítulo 15, mas o capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 e o capítulo 17, esses 4 capítulos têm um pano de fundo, tem uma história, tem um contexto que acontece. Quando Jesus chama os seus discípulos e fala assim, eu sou a videira verdadeira. Quando nós estamos lendo esse capítulo, nós precisamos entender que existe uma história, existe um pano de fundo que iniciou no capítulo 14, quando Jesus chama os discípulos e começa a discursar, e começa a preparar os discípulos, começa a se despedir dos discípulos, porque estava chegando o momento da crucificação. Então, todo esse contexto do capítulo 14, 15, 16 e 17 é uma narrativa, é uma preparação, é Jesus chamando os discípulos, preparando os discípulos para a sua crucificação. Então, quando ele chama os discípulos, ele expressa esse versículo, que fala assim, não me escolhestes a vós a mim, mas eu escolhi a vós. Quando nós ouvimos esse texto, fala assim, olha, por que Jesus, na sua despedida, naquele momento de despedir, de tanto relato, de tanto ensino aos discípulos, ele chama os discípulos e fala assim, olha, vocês sabiam que não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi a vós? Quando nós lemos esse texto, parece algo tão comum, tão normal. Nós sabemos que Jesus escolheu os 12 discípulos. Existem outros relatos, outros textos que nos falam isso. Mas nós precisamos entender por que esse texto, essa palavra foi impactante na vida dos discípulos. Porque, na verdade, na época de Jesus, naquele momento, existiam 2 escolas teológicas. 2 pontos de vista, ou como se fossem 2 redes de escolas. 2 pensamentos ali sobre a escola de discípulo, sobre as pessoas que estudavam, dedicavam tempo para conhecer a palavra de Deus, conhecer a Torá. E a primeira e segunda tradição judaica, a primeira escola se chamava a escola de Hilel, e a segunda escola se chamava a escola de Shammai. Então, naquela época, existiam 2 escolas muito famosas e muito conhecidas. Mas eu quero dizer que eu amo a palavra de Deus. Naquela época existiam 2 escolas, mas eu glorifico a Deus porque a nossa igreja também tem uma escola teológica e é o Carisma. Amém? Glória a Deus. Mas naquela época existiam 2 escolas, a escola de Hilel e a escola de Shammai. Então eles ficavam o tempo todo procurando uma dessas escolas para estudar. E o costume da época era que as pessoas procuravam a escola para conhecer os ensinamentos e a forma daquela escola interpretar a Torá, a palavra de Deus. A escola de Hilel interpretava de uma forma mais contemporânea, mais popular, mais interpretativa. A escola de Shammai já era mais rigorosa, mais literal, né? Era presa aquilo que estava escrito mesmo, sem interpretação contemporânea. Então ali eles ficavam o tempo todo disputando os discípulos, os alunos, e era comum as pessoas ou os pais, as famílias procurarem conhecer aquelas escolas para saber onde eu vou colocar o meu filho para estudar. Qual é a escola que nós entendemos ser a melhor para os nossos filhos ou a melhor para continuar o ensino da nossa família. Aí era o costume que eles escolhiam as escolas, eles escolhiam seus professores, eles escolhiam a visão teológica que precisariam aprender. Aí Jesus olha para aqueles discípulos e fala assim, olha, vocês conhecem a tradição. Na tradição, no nosso tempo, são os alunos, são as pessoas que escolhem as escolas. Mas eu quero dizer para vocês que comigo é diferente.
Vocês não escolheram escola alguma, mas foi eu que escolhi a cada um de vocês. Eu escolhi vocês para uma escola que eu aprendi do meu Pai Celestial. Eu estou aqui para declarar que não existe protocolo neste mundo que vai mudar os meus planos que eu tenho para vocês. Eu quero dizer para você nesta noite, talvez você está num ambiente, você está vivendo uma situação onde as pessoas falam assim, isso é normal para um jovem, isso é normal para um adolescente, isso é normal para uma pessoa, todos têm que passar por isso, todos têm que viver desta forma. Eu quero dizer a mesma coisa que Jesus diz, o mundo pode ter várias regras, mas aquele que tem a presença do Jesus, ele coloca ele na escola certa, no lugar certo, no momento certo, e se for necessário quebrar todo o protocolo, Jesus vai quebrar o protocolo para te incluir no propósito dele nesta noite, amém? Jesus não está preocupado com as normas da vida, com as normas da sociedade, com os protocolos que nós aprendemos. Jesus está preocupado em te colocar no propósito, no centro da vontade dele. É para isso que nós existimos, é para isso que nós fomos escolhidos, para entender que Jesus quer mudar todo o contexto para nos colocar no centro da vontade dele. Talvez você está pensando assim, mas eu preciso fazer certas coisas. Sim, tem coisas na vida que nós precisamos fazer, mas quando Jesus nos chama, Ele está querendo dizer para mim e para você, eu tenho um propósito específico na sua vida. Não foi você que me escolheu, mas foi eu que escolhi a cada um de vocês. E nós que estamos aqui nesta noite, nós temos que ter essa convicção, que Jesus nos chamou. E quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que quem escolheu aqueles discípulos é uma pessoa que conhecia muito bem da vida deles. Às vezes nós queremos ser escolhidos por pessoas que têm certos critérios, certos conhecimentos, certo grau de intelectualidade, certas posições na nossa vida de liderança. É muito bom quando nós reconhecemos a liderança de alguém, mas eu quero dizer para você também, que não importa os critérios estabelecidos, eu quero te dizer que quem te chamou, quem te chama nesta noite, é o Filho de Deus, é o poderoso, é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e é Ele que nos chama, e é Ele que vai nos capacitar para tudo o que nós temos que fazer. Porque às vezes nós queremos atribuir critério a algumas pessoas, aos nossos familiares, aos nossos patrões, mas eu quero dizer que quem te chama é aquele que te conhece, é aquele que sabe quem é você, aquele que te acompanha o tempo todo. Eu fico imaginando quando Jesus chamou aqueles discípulos, e o primeiro discípulo que foi chamado foi Pedro. E Pedro foi chamado na sua profissão, no exercício da sua profissão de pescador. Jesus chama Pedro e fala com ele assim, vamos para o mar. E Pedro diz, mas eu já fiz isso a noite toda, e nada pesquei, e nada aconteceu. Aí Jesus falou assim, vai mais para o fundo. E quando Pedro obedece a Jesus, Jesus manda ele lançar a rede, ele lança a rede. E a Bíblia fala que aquela rede veio repleta de peixes que ele não conseguia carregar. Quero dizer para você, que para um pescador, talvez poderia ser muito humilhante, alguém que ele nunca tinha visto na vida, chegar e ensiná-lo a sua profissão. Talvez se fosse eu, no momento ali de Pedro, eu ia questionar, falar assim, quem é esse homem que nem me conhece e quer me ensinar a pescar? Eu nunca vi esse homem aqui no mar da Galileia, eu nunca vi esse homem pescando nada, mas eu quero te dizer algo maravilhoso nesta noite. Pedro, ele não sabia que aquele homem, Jesus de Nazaré, conhecia Pedro antes dele nascer, antes dele ser pescador, e é o mesmo Jesus que me conhece e te conhece, sabe tudo sobre você, e esse Jesus que sabe tudo sobre você, é Ele que te escolheu, é Ele que te chamou.
Fala para a pessoa que está do seu lado assim: Jesus te escolheu. Mas fala com convicção: Jesus te escolheu. Como é bom ser escolhido, não é verdade? Mas é muito bom saber quem nos escolheu. Você imagina se você fazendo uma audição para o louvor e eu te chamar. Você já vai colocar um descrédito todinho no louvor. Porque você, o pastor Mateus não sabe nem cantar. Como é que ele está fazendo seletiva para o louvor? Então, é um descrédito. Mas quando nós sabemos que quem nos chama, quem nos escolhe, é aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o nosso Jesus, o nosso Salvador, o Filho de Deus, nós temos que nos posicionar, irmãos. Nós temos que nos alegrar e saber que Ele sabe todas as coisas. Ele sabe as nossas limitações. E se Ele te chamou, é porque Ele sabe que você vai vencer. Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você pode ir mais longe. Agora, além de saber quem nos chamou, é muito bom saber que nós somos os escolhidos dessa geração. Quando os discípulos ouviram aquela mensagem, aquela palavra, falaram assim: olha, eu escolhi a vós. Imagina ouvir isso no momento da despedida. São 4 capítulos se despedindo. Eu imagino que durante todo aquele trajeto de despedida, vocês podem imaginar comigo, aqueles discípulos falando assim: como que vai ser depois que ele sair? Como que vai ser depois que ele for embora? Tudo que nós aprendemos, tudo que nós vimos, todos os milagres que ele fez, que ele proporcionou, que ele nos ensinou, como que vai ser depois que ele for embora? Como que vai ser depois da despedida? Como que vai ser depois da crucificação? Quem vai continuar esse legado? Quem vai continuar fazendo as obras que ele fez? Quem vai continuar ensinando como ele nos ensinou? E Jesus vira para esses discípulos com essa dúvida e fala assim: vocês são a resposta para todas essas perguntas. E é por isso que eu estou dizendo para vocês: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vades e deis frutos. O Senhor te chamou para frutificar, meu irmão. O Senhor te chamou para dar fruto nessa geração. O Senhor te chamou para impactar essa nação. O Senhor te chamou para impactar Portugal. O Senhor te chamou para impactar a geração que vive hoje. O Senhor te chamou para que essa geração conheça o avivamento que tanto nós esperamos. Você pode glorificar o nome do Senhor? Talvez você está esperando que uma outra pessoa faça alguma coisa. Talvez você está esperando que outra pessoa seja escolhida. Mas eu quero te dizer que Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Deus nos escolheu para essa geração. Nós somos escolhidos de Deus para essa geração. Em cada geração Deus escolheu alguém. Deus escolheu Abraão para fazer dele pai de multidões. Deus escolheu Jacó para fazer dele pai de Israel, de uma nação de Israel. Deus escolheu Davi para governar a nação de Israel. Deus escolheu os profetas para falar em nome dele para a geração que precisava. Eu quero dizer que Deus escolheu você para essa geração tão carente, tão necessitada. Uma geração que precisa ouvir mais de Jesus. Uma geração que precisa ouvir mais, ver mais milagres. Nós somos os discípulos dessa geração. Nós somos escolhidos para ser discípulos nessa terra, irmãos. Talvez você tenha expectativa de ver milagres, pessoas que têm um dom de cura, um dom de profecia, mas eu quero dizer que esta pessoa não vai aparecer do nada. Sabe por quê? Porque essa pessoa já existe. Sabe quem essa pessoa é? Você, ou quem está aí do seu lado. Você recebe essa palavra? E o que você está esperando para começar a agir, para começar a fazer, para começar a cumprir o que está dito aqui? Olha, nós precisamos entender que quem nos chamou foi Deus. Depois nós precisamos saber que nós fomos escolhidos por Deus e nomeados pelo Jesus Cristo.
Nós somos os discípulos dessa geração. Talvez você pode se perguntar assim, mas para fazer o quê? Qual o propósito? Eu fui chamado para quê? Eu não sei, pastor, o que fazer. Mas Jesus disse, eu vos chamei e vos nomeei para que vocês vão, para que vocês deem fruto, e os vossos frutos permaneçam. Nós temos uma missão para esses dias, nós temos um propósito a cumprir. Jesus, ele separou os 12 discípulos naquela época, naquele momento, e disse para eles, eu vos escolhi, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Deus te chamou para frutificar, em todas as áreas da sua vida, em todos os momentos da sua vida, e nós precisamos abraçar este propósito, essa missão que Deus nos deu, porque se nós não entendemos esse propósito, esse chamado de Deus, nós vamos ficar, sabe o que, irmãos? Parados, nós vamos ficar só na expectativa. Deus não te chamou para ficar naquele cenário que eu disse assim, olhando para o colete e falando assim, será que esse colete vai chegar para mim? Será que eu vou ficar a vida toda vivendo nessa terra só de expectativa de ser escolhido? Não, porque o Senhor Jesus já te escolheu, Ele já te chamou, Ele já te nomeou. Além de te nomear, a palavra de Deus fala que nós fomos selados com o selo do Espírito Santo. Você está nomeado, registrado, cadastrado, credenciado com o poder do Espírito Santo para essa geração, irmãos. O Espírito Santo que está dentro de nós precisa nos impulsionar a cada dia para cumprir esse propósito, esse chamado. Mas nós estamos naquela expectativa de só sermos escolhidos. Senhor, quando que eu vou ser escolhido? Quando que eu vou ser chamado? Quando que vai chegar a minha vez? Ei, seu nome já foi pronunciado há muito tempo. Ei, Senhor Jesus já disse o seu nome há muito tempo. Ei, o Espírito Santo está te incomodando há muito tempo. É nós que precisamos nos posicionar para saber que quem nos chamou foi Deus, e nós somos escolhidos por Ele em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E nós precisamos caminhar. E Jesus disse, olha, eu vos escolhi, vos nomeei, para que vocês vão, para que vocês caminhem, para que vocês vivam, para vocês, durante a jornada de vocês, vocês vão dar muitos frutos. E por que nós não estamos frutificando então? Será que você não está frutificando porque você está só na expectativa? Só parado esperando alguma coisa acontecer? E Deus mandou te perguntar, o que você está esperando acontecer? Qual o sinal? Qual o chamado? Qual a senha? O que você está esperando acontecer para você caminhar e cumprir o propósito que Ele já te chamou? Ele já te selou, Ele já colocou nas suas mãos, já tem na sua mente e no seu coração o desejo de fazer algo para Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque Deus quer derramar uma unção de ousadia sobre as nossas vidas. Deus quer derramar algo sobrenatural nas nossas vidas, para que nós possamos sair daqui já fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Pastor, mas eu não sei como fazer, não sei como começar. E o primeiro passo para começar a viver esse tempo nas nossas vidas é reconhecer que Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas. É Ele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então, quando nós entendemos isso,
nós abraçamos esta causa, nós temos essa convicção, nós temos que entender que foi Ele que nos chamou. É Ele que está nos impulsionando, Ele que está falando aos nossos corações o tempo todo. Mas talvez você ainda não tomou essa decisão. Eu gostaria que você se colocasse de pé agora. Coloque-se de pé, coloque-se de pé. Coloque-se de pé e coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Comece a falar com o Senhor, comece a orar agora. Comece a falar assim: Senhor, o que falta em mim? O que falta em mim, Senhor? O que falta na minha vida para eu caminhar, para eu fazer aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida? O que está faltando em mim, Senhor, para que eu possa cumprir esse chamado que o Senhor já tem colocado no meu coração? Talvez você aqui que entrou aqui pela primeira vez, ou já entrou outras vezes, nunca tomou uma decisão de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador, ou já fez isso, mas está afastado, está fora dos caminhos do Senhor, mas você deseja fazer isso. Fala assim: olha, eu quero mudar esta situação, eu quero caminhar na direção que o Senhor tem para mim. Eu quero que você reflita nisso, que o chamado vem de Deus, em Cristo Jesus. O Jesus tem nos chamado, irmãos. Nós somos uma geração que está latente a voz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Existem jovens, pessoas caminhando em direção ao pecado, ao inferno, e nós estamos esperando nos chamar, nós estamos esperando ser escolhidos. Nós já fomos escolhidos por Deus para nascer, para viver nesse tempo. Deus nos trouxe à existência nesse período, nesse momento, para mudar uma geração inteira. Eu quero te fazer um convite. O primeiro convite é você que tem o desejo de aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Eu gostaria que você desse um sinal. Fala assim: olha, eu nunca fiz isso, pastor. Eu nunca aceitei a Jesus, mas eu quero aceitar a Jesus hoje. Eu quero abraçar o Senhor Jesus, eu quero fazer a vontade dEle o tempo todo que eu existir. Tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Tem alguém? É só dar um sinal. Só dar um sinal, fala assim: eu quero aceitar a Jesus. Eu quero fazer parte desses discípulos da última geração. Ou talvez você que um dia já fez, mas por algum motivo você se afastou desse propósito, desse chamado. Você andou longe dos caminhos do Senhor e hoje você veio aqui e essa palavra falou ao seu coração, falou assim: não, eu quero voltar. Eu quero me posicionar. Eu quero ter uma postura diferente. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém aqui que deseja voltar para a presença do Senhor Jesus? Voltar a trilhar nos caminhos do Senhor? Tem alguém? Se não tem ninguém, irmãos, eu quero fazer o terceiro convite. O terceiro convite que o Espírito Santo me impulsionou. Tem alguém aqui que sabe que tem um chamado, mas ainda não se posicionou para exercer esse chamado. Você sabe que o Senhor te chamou. Você sabe que Deus te chamou para uma missão, para um propósito específico, mas você está esperando algo acontecer. E o Espírito Santo falou no meu coração que nem você sabe o que você está esperando acontecer. Mas você está assim: algo precisa acontecer, mas não sabe o que tem que acontecer. Sabe o que precisa acontecer? É um posicionamento seu, é um passo de fé que você precisa dar para assim: não, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui que quer dar esse passo de fé? Eu quero orar por você. Olha, eu tenho um chamado, eu quero ser impactado, eu quero ser cheio da presença de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, que eu vou orar por você. Nós vamos orar juntos. Nós vamos orar por você. Tem alguém aqui que essa palavra falou no seu coração, falou assim: olha,
Eu estou esperando algo acontecer, mas eu não sei o que tem que acontecer. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que está assim? Eu só estou esperando. Irmãos, e tem muita gente esperando. Tem muita gente esperando o quê? Tem muita gente perdendo tempo na expectativa, na espera. Irmãos, nós estamos perdendo tempo para aquilo que Jesus já está nos chamando há muito tempo. Oh Senhor, Deus de poder, oh Senhor, estamos diante do Senhor, Deus. Deus, o Senhor tem falado, Deus querido, aos nossos dias. O Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor. Irmãos, eu sei que tem mais pessoas que estão paradas porque você espera uma capacitação, você espera algo acontecer na sua vida. Você está dizendo para Deus assim: Deus, eu preciso de algo mais para começar a fazer. Você não precisa de algo mais, porque esse algo mais Jesus vai te dar no caminho, Jesus vai te dar durante a caminhada. Saia do seu lugar, irmão, e vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Pode sair do seu lugar, pode sair do seu lugar, porque Deus vai te dar algo que você espera hoje. Deus está te trazendo isto à memória hoje, porque Ele vai trazer sobre a sua vida um renovo. Deus vai te capacitar hoje, Deus vai te dar dons hoje, Deus vai te dar autoridade hoje. Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração e comece a orar. Comece a pedir ao Senhor para te impulsionar. Comece a pedir ao Senhor para te encher do Espírito Santo. Senhor, nesta noite, Deus querido, nós clamamos o poder, o agir do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nós sabemos, ó Deus querido, que nós temos um chamado. Nós temos um chamado, Senhor, e nós queremos, ó Pai querido, caminhar, nós queremos andar, nós queremos fluir, ó Pai querido, nesse chamado, nós queremos viver, ó Pai querido, nesse chamado, nós queremos viver na direção do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, Ramandere mandara shuricanta labacheia, dei canta labaxere mandara sudecomanaya. Oh Senhor, vem Espírito Santo sobre a Tua igreja, vem Espírito Santo sobre o Teu povo. Sinta, meu irmão, aí onde você está, a presença do Espírito Santo. Comece a glorificar o Senhor agora, comece a glorificar o Senhor, comece a sentir a presença do Senhor aí onde você está. Esses irmãos aqui estão sentindo algo diferente, eles estão sendo cheios, eles estão sendo cheios da presença do Senhor, para caminhar, para prosseguir. Mas você também pode sentir algo que vai te impulsionar, algo que vai te direcionar, algo que vai te levar a lugares que você não foi ainda. O Espírito Santo vai te fazer capaz de fazer algo que você não fez ainda, porque é o poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida, é o poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida, para te encher, para te impulsionar. Deus está levantando uma geração cheia da presença dEle, cheia do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo. O que essa geração precisa é de jovens, de adolescentes, de pessoas ousadas, pessoas com coragem, pessoas que não estão paradas esperando algo acontecer para viver. Não, elas vão começar a fazer as coisas acontecer no poder do nome de Jesus. No nome de Jesus, não espere algo acontecer, seja o instrumento de Deus para que o mundo conheça o poder dele na terra. Deus quer usar você. O Evangelho anunciar que eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Tudo pra fazer, não há mais tempo pra orar. Irmãos,
Irmãos, não espere algo acontecer. Seja um instrumento de Deus para algo acontecer. Vai acontecer através da sua vida, através daquilo que você se posicionar para fazer. Canta labaxere manaço, decanta labaxere canta. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Senhor, no poder e na autoridade do Teu Espírito Santo, eu quero declarar sobre a vida de cada um desses irmãos que estão aqui, Deus, um poder, Deus querido, sobrenatural sobre a vida deles. Deus, eles não vão entender, mas eles vão experimentar, Senhor. O Teu poder não é para a gente entender, Senhor. O Teu Espírito Santo é para a gente experimentar e viver com Ele, Senhor. Ele vai nos impulsionar a fazer coisas sobrenaturais. Comece a abrir a sua boca e comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a dizer para o Senhor assim: eu vou fazer. Comece a falar assim: eu vou fazer. Comece a falar: eu vou fazer. Comece a falar, irmãos: eu vou fazer. Comece a falar isso com Deus assim: eu vou fazer. Nós vamos ver os frutos. Nós vamos ver o resultado. Nós vamos ver o poder de Deus começando em nós. O poder de Deus começa em mim. O poder de Deus começa em você. Não fique esperando algo externo acontecer, mas comece a viver o sobrenatural de Deus dentro de você, na sua vida, dentro de você, e você vai começar a ver você vai começar a ver algo acontecer dentro da sua casa, dentro da sua família, no seu trabalho, no ambiente aonde você está. Algo vai acontecer, porque você vai levar o poder de Deus aonde você pisar. Vou fazer mais uma pergunta que o Espírito Santo de Deus está me impulsionando. Quem quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Sai do seu lugar e vem para aqui à frente agora. Só quem quer mais de Deus. Eu quero mais de Deus, eu quero mais do poder de Deus, eu quero mais da presença de Deus, eu quero mais do Espírito Santo de Deus. Irmãos, essa geração já tem muita gente vazia. O mundo já tem muita gente vazia. O Senhor quer nos encher da presença dEle. Só vai fazer a diferença quem estiver cheio da presença dEle. Começa a sentir a presença do Senhor. Começa a sentir Deus te enchendo aí, irmão. Começa a sentir a presença de Deus aí onde você está. Olha Deus te enchendo. Comece a falar, comece a falar, comece a glorificar. Abra a sua boca e peça a Deus para te encher. Abra a sua boca e peça a Deus para te encher. Enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Espírito Santo, enche, Espírito Santo, esta geração. Enche, Espírito Santo, esses jovens. Enche, Espírito Santo, esses adolescentes, Senhor, porque o mundo vai conhecer o Senhor através da vida deles, através do poder do Senhor que opera na vida deles, Senhor. Comece a orar, comece a orar. Eu vejo algo de Deus, algo sobrenatural acontecendo. Algo sobrenatural acontecendo aqui. Enche, Senhor, enche, Senhor. Vai, Senhor, vai enchendo, Senhor. Vai enchendo, Senhor, vai enchendo, Senhor. Enche, Senhor. Uma geração cheia é uma geração que muda o ambiente. Uma geração cheia da Tua presença. É uma geração, ó Deus, que não se acomoda com só esperar ser escolhido. Uma geração cheia da Tua presença. É uma geração que sabe que é escolhido nessa época.
Senhor. Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre a tua igreja, vem Espírito Santo sobre o teu povo, Senhor. Comece a orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Os intercessores começam a orar, comecem a colocar agora diante do Senhor esse jovem, essas pessoas, porque o Senhor está enchendo nesta noite. Enche, Senhor. Enche essas vidas, Senhor. Enche essas vidas, Senhor. E enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Enche, Senhor, da tua presença, Senhor. enche-me, Vem, Senhor, sobre nós. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais da tua presença. Nós queremos mais da tua presença, Senhor. Remanda labaxere, canta labaxere, canta labaxai. Remanda labaxere, canta labaxere, canta labaxere, canta labaxai. Remanda labaxere, canta labaxere, canta labaxai. Onde estão os rockets? Onde estão os rockets? Se abracem aqui. Todos os rockets. Se abracem aqui. Xarabandere, canta labaxere, canta labaxai. Xeremanarabacere, canta labaxere, canta labaxai. Pode te queimar aí onde você está? Pode te queimar onde você está? Comece a orar, comece a falar isso para o Senhor. Comece a falar isso para o Senhor, que você tem fome, que você tem lenha. Comece a falar isso para o Senhor e você vai ver o que vai acontecer. Xaramanarabaxere, canta labaxere, canta labaxere. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir. Tem fogo de Deus aqui. Tem fogo curando. Tem fogo curando. O fogo de Deus está curando. O fogo de Deus está restaurando. O fogo de Deus está avivando. O fogo de Deus está transformando. O fogo de Deus está impulsionando agora. Comece. Glorifica. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Canta labaxere, canta labaxai. Jesus, diante dos discípulos, ele quebrou um protocolo. Diante dos discípulos, ele disse assim: não tem nada nessa terra que se compara àquilo que eu tenho para vocês. Podem ter protocolos, sistemas, mas o que eu tenho para vocês é melhor. O que eu tenho para vocês é maior. E ser cheio da presença de Deus é o que Deus tem para nós nesse tempo. Nós estamos debaixo de uma promessa. Em Atos diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E nós estamos, irmãos, vivendo debaixo dessa promessa. Nós temos que viver essa promessa em nós, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É o que Deus tem para essa geração. Nós fomos escolhidos por Deus para viver esta promessa, para viver esse tempo, um tempo de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Responsáveis, a chama não vai se apagar.
até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória, enche-me e até transbordar. Derrama tua glória, Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu tenho convicção que nós fomos chamados, nós somos escolhidos para ser cheios da Tua glória, cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo. Eu sei que eu fui escolhido para esse tempo. Eu sei que eu fui escolhido, Senhor, para esta geração. Uma geração, ó Pai querido, em chamas. Uma geração ardente. Uma geração, ó Pai querido, que não está preocupada com os protocolos desta terra. Eu sei que nós vivemos o tempo, ó Pai querido, escolhido pelo Senhor. Nós poderíamos ter nascido em tantas épocas, Senhor, mas o Senhor nos escolheu para nascer, para viver na geração, ó Pai querido, do avivamento, na geração que experimentaria, ó Pai, o sobrenatural, Senhor, a geração dos últimos dias, Senhor, uma geração que não se cala, uma geração que não se acomoda, uma geração que tem sede, tem fome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu fui escolhido para esse tempo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que eu não estou sozinho, Senhor. Existem pessoas querendo mais do Senhor. Obrigado, Jesus, porque tem uma geração de incendiários aqui, Senhor. Uma geração de tochas, ó Pai. Uma geração que vai incendiar, ó Pai querido, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ó Pai. Uma geração sem medo, uma geração sem receio, uma geração sem protocolos, ó Pai, naturais, porque nós vivemos o sobrenatural, o sobrenatural. Aleluia, 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 aleluia. Fala para o seu irmão assim: você foi escolhido para esse tempo, o tempo do derramar do Espírito Santo. Olha que privilégio, olha que privilégio. Poderíamos nascer em tantas épocas, né? Em tantos lugares, mas o Senhor nos escolheu para esse tempo. O Senhor nos escolheu para esse tempo. Glória a Deus, amém? Quantos estão cheios da presença de Deus? É para isso que o Senhor nos escolheu, para viver cheios dEle, cheios da presença dEle, cheios do poder do Espírito Santo. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós somos chamados, amém? Glória a Deus. Volte para o seu lugar, cheio da presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Podemos preparar uma vigília? Amém? Glória a Deus. Aleluia. E ó, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Como é bom, irmãos, a gente ter essa convicção, a gente saber quem nos chamou, quem nos escolheu para esse tempo e qual o propósito, por quê. Então é para esse tempo. Seja ousado, faça o que ninguém faz, que ninguém tem coragem de fazer. Faça o que ninguém tem coragem de fazer, irmão. Faça o que ninguém tem coragem de fazer. E se alguém olhar para você, por que você fez isso? Porque eu sou cheio da presença de Deus. Eu não consigo ficar parado. Eu não consigo me reter, porque o que está dentro de mim é mais forte do que eu, amém? Não, o pastor Mateus não é irresponsável. Mas eu sei que Deus está agindo, eu sei que Deus está fazendo nesses últimos dias, levantando uma geração cheia da presença dEle. Cheio da presença dEle, amém? Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Deus querido, por este culto legacy, ó Pai querido, que o Senhor nos presenteou. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Deus querido, pelas vidas dos meus irmãos que são sedentos por Ti. Sedentos, ó Pai querido, pela Tua presença, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai querido, que eles possam, ó Pai querido, ir para suas casas, ó Pai querido, mas conduzindo essa chama acesa, ó Pai querido, dentro deles. E que essa chama venha perdurar, Senhor Jesus, até a volta do Senhor Jesus. Que eles venham também, ó Deus, incendiar outras pessoas, ó Pai, com essa presença maravilhosa. E que eles possam, ó Pai querido, fazer a diferença aonde eles colocarem as plantas dos pés. Eu declaro isso, ó Pai querido. Seja conosco em todo o tempo. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor por esse tempo precioso. E convidamos você que está em casa também para ser cheio da presença de Deus, cheio do fogo de Deus. Saiba que você foi escolhido para esse tempo, um tempo cheio da unção de Deus. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.